Olá, muito boa noite, como é que vocês estão? Aqui é o Roxo, bem-vindos a, se eu não me engano, segunda ou terceira aula da nossa segunda turma do treinamento antifrágil. Mas, de qualquer maneira, essa é uma aula para todos os alunos do treinamento antifrágil. Inclusive, deixei também a aula ao vivo aberta para o pessoal do canal que quiser assistir. Depois, ela é uma aula totalmente exclusiva para quem fez o nosso treinamento. Legal. Hoje é uma aula muito especial, um assunto que é o cerne dos Economics, é o cerne da nossa curiosidade principal, que é a escolha, né, o processo de decisão. A gente acredita que uma parte muito importante da nossa filosofia é melhorar as escolhas e os hábitos. Então, a gente vai, durante esse tempo, escorrer um pouquinho e pensar um pouquinho sobre como é que a gente escolhe, como é que dá para melhorar um pouco isso, eventualmente sistematizar. É bem legal. Vocês já viram uma parte disso aqui e ali? Vou mostrar os slides para vocês. Tem coisas novas, coisas que a gente desenvolveu agora há pouco mesmo. Vocês estão vendo aí o slide, então. Melhor que ver minha cara feia. Deixa eu ver quem já está ao vivo. Enquanto isso, eu vou interagir com a turma aqui. Tela. Legal. Podem então, galera, já tem aí algumas pessoas, 5 pessoas assistindo. Quem quiser ir interagindo aí, da boa noite, sejam bem-vindos. Podem fazer a pergunta que quiser. Hoje a gente vai aprender e pensar como tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, né? Então, como a gente já conhece, também é base das nossas ideias, a principal descoberta, uma das principais descobertas da economia comportamental, da psicologia econômica, do behaviorismo, em psicologia e economia, que é a decisão do ser humano é dividida em 2 sistemas, né? 2 tipos. O consciente, que é o devagar, e o inconsciente, que é o rápido. O rápido é aquilo que a gente faz nas 2 partes do cérebro mais antigas, reptilianas, que é aquilo que é automático mesmo, que é bater o coração, respirar, e também coisas corriqueiras habituais, escovar um dente, olhar a hora, ver quantas curtidas tem no WhatsApp. Quanto mais acostumado a fazer alguma coisa, mais o cérebro delega para essa parte do sistema. Algumas pessoas dizem que 90% das decisões são tomadas pelo sistema 1 e por esses 2 sistemas, e a parte moderna do cérebro, né, que os mamíferos desenvolveram, que é esse consciente, a consciência, né? Então a gente pensa mesmo no problema, consegue medir variáveis, imaginar o futuro, ele é muito criativo, ele é extremamente poderoso, ele consome uma enorme quantidade de energia, por isso que ele só é capaz de focar, de se dedicar a 10% das escolhas. É por isso que tem sempre que ser os 10% das escolhas mais importantes. E além disso também, ele não tem que estar sobrecarregado com milhares de assuntos, porque senão ele passa o giro, dá sobrecarga. Nós vamos comparar bastante o cérebro com o motor, mas apenas como uma metáfora, porque lembrando que o cérebro é a coisa mais complexa que o universo já fez, e o motor é uma coisa complicada, né? Uma máquina, não é orgânica. Legal. Então, é muito importante a gente fazer boas escolhas, tomar boas decisões, porque no zigue-zague da vida, né, nessa trajetória que é a vida, se a gente não tomar boas decisões, a gente fica à mercê da sorte. A gente provavelmente, nesse zigue-zague, vai acabar tendo mais situações ruins e correndo mais risco, e estando mais exposto, sofrendo mais do que sendo feliz. Se a gente conseguir melhorar, porque como o único ponto da nossa vida que a gente tem são as nossas escolhas, a única maneira de mudar a nossa realidade é escolhendo, a gente precisa aprender a fazer as melhores escolhas possíveis, porque aí qualquer coisa é possível.
qualquer coisa inimaginável, se a gente tiver um processo longo em que a cadeia das escolhas seja eficiente, seja boa, seja bem direcionada, a energia não seja perdida, você tem um processo que evolui, que cresce muito mais rápido, exponencialmente, aí não linear, disruptivo, essas palavras todas novas. Então, a gente precisa saber, quando a gente estiver de frente com as coisas, já que elas virão, a gente precisa saber como reagir, como é que a gente decide. Legal. Perdão, eu mudei aqui o slide. Aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é aquela passeio, aquela série histórica, aquela simulação que o Richard Rintembam montou de um processo antifrágil, né? Veja que ele tem zigue-zague, ele tem sofrimento, tem momentos ruins, mas a trajetória, né, é uma trajetória de alta, de subir, sempre olhando, né, topos e fundos crescentes, né, sempre olhando para trás, falando, puxa, como eu consegui evoluir, como a vida melhorou, mas às vezes também tendo que aprender muito, passar por bastante dificuldade. Essa é a vida boa, né? E as coisas vão dar errado, né? Mesmo quando a vida estiver toda certinha, as coisas vão dar errado. Então é muito importante a gente contar com aquilo que pode nos atrapalhar, nos dificultar, porque normalmente é isso que tira a gente do prumo, né? O que tira a gente da estrada no longo prazo é a desatenção, é um acidente, é um problema de manutenção, é uma culpa nossa, né? Normalmente é culpa nossa. Legal. Claro que pode vir um cara e bater na gente, mas de todas as viagens que nós fizemos, quantas alguém veio e bateu na gente? Quase nenhuma. Legal. Falando nisso, a gente vai contar um pouquinho da história do Peru, né? Da falácia da confirmação. A gente passou super rápido no curso Antifrágil. Aqui a gente também não vai passar muito devagar, mas vamos lembrar com alguns insights interessantes. Deixa eu ver como é que tá, se tem alguém interagindo lá na nossa aula. Temos 7 pessoas ao vivo, ótimo, mas ninguém está falando nada. Legal. A falácia da confirmação é um conceito do Rousseau, que depois foi requintado pelo Taleb, então é um argumento que o Taleb usa no livro Antifrágil, né, a adaptação dessa história, que era uma história de um frango, em que ele fala, olha, o Peru, ele olha a vida dele e ele fala, puxa, como eu sou competente, como a minha relação com o meu dono é boa, como eu não tenho riscos, né? Todo dia comidinha, uma aguinha, uma estabilidade no emprego, né? Uma recompensa garantida, amor, né? Do meu dono e de quem cuida de mim e tudo mais. Então, ele tem confirmações positivas novas de que a vida dele está andando no rumo certo. O problema é que confirmações positivas, elas podem nos enganar, elas podem ser falsas esperanças ou falsas confirmações, né? Por exemplo, a confirmação negativa, né? Quando alguma coisa dá errado, ela é mais robusta. Por exemplo, todo dia você liga o seu computador e ele funciona bem, você não aprende muita coisa. Você tem todo dia uma confirmação positiva que o computador é bom. No dia que ele quebra, que ele dá um pau, aí você descobre que ele tem um problema de bateria. A informação que você adquire quando uma coisa dá errado, que você evolui nos erros, é muito bom. Deu tudo certinho na vida do Peru, por quê? Porque todos os problemas foram concentrados num único momento. Que foi quando? Na véspera da ação de graças lá. E ainda deram uísque lá pro Peru, quer dizer, foi o dia mais feliz da vida dele. E no dia seguinte, nenhum analista da empresa dele, nenhum economista previria que cortariam a cabeça dele, né? Você é enganado pelo seu passado. Não, mas sempre funcionou assim. Não, eu vou fazer após na GV, porque meu avô fez. Não, eu vou ficar na empresa grande. Não, eu não vou investir nisso ou daquilo, porque no passado era assim, só que um processo ele se altera no meio do caminho. Informações novas entram, informações antigas perdem o seu valor e o processo já não é mais o mesmo. E a história que você aprendeu te leva
a se enganar. Isso é que é o mais grave. O Rafael Rotz está assistindo. Rafael, boa noite. Essa aqui é uma cortesia dos alunos do curso Antifrágil. Eu deixei aberto a aula hoje, para também não ficar interagindo com pouca gente. Então, seja bem-vindo. A gente está falando de tomada de decisão. Legal. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô o slide. Isso aqui tá certo. Ah, lembra, já sei. Pronto. Então, um processo em que dá tudo certo, uma vida muito rica, uma infância sem problemas, fofinha, pode te enganar quanto à realidade, né? Você está acostumado a tomar decisões num ambiente estável e não considera coisas que podem te surpreender e te fazer o quê? Pior, sair do jogo. Esse é o grande problema. O problema não é apanhar, a gente aguenta a dor. O problema não é andar para trás. A gente aguenta, se esforça e vai de novo. O problema não é errar. Aprendendo no processo, o erro faz parte do acerto. Só acerta fazer um desenho quem desenhou mal, errou. Só acerta jogar um dardo quem errou muito dardo. Só acerta, seja o que for, quem praticou muito e, consequentemente, errou muito. Então, o erro é um benefício, até porque ele nos informa o que não fazer, né? Então, o Zen Economics está anos errando para aprender como conseguir fazer um curso que realmente seja prático, que mude as pessoas de fato, mas nesse meio do caminho a gente tentou um trilhão de coisas e foi aprendendo o que não funcionava. É assim que funciona, né? Então é muito importante o erro e um pouquinho de costume com a dor, com um pouquinho de sofrimento, ter dias não tão bons, meditar sobre eles não tem problema nenhum. Então, a gente pode tomar decisões que geram erro. O problema é o tamanho do erro. Por quê? Porque nem todo o erro é um erro bom, né? Nem todo erro ele é positivo, né? Porque alguns erros eles geram consequências assimétricas. Então, a gente precisa muito bem saber nos expor àquele tipo de erro que gera o serendipity, que gera a explosão criativa, que gera um divertimento e uma emoção muito grande, com uma consequência, um custo, uma exposição quanto a coisas muito ruins, a grandes sofrimentos pequeno. E esse tipo de escolha, de decisão, ela existe. Ela está aí disponível, ela pode ser feita. A gente não precisa, na juventude, fazer o que a gente fazia lá, pegar o carro de madrugada, dirigir de uma cidade para outra, totalmente bêbado. Eu me lembro de parar o carro, voltando de uma balada com 20 anos de idade, eu e o Fábio, o Bruno, sair, descer e olhar a placa a um meio metro, porque não conseguia enxergar a placa. Tinha que ir lá olhar bem pertinho a placa para ver se está do lado certo. Então, a gente não precisa disso para ter uma vida satisfatória, cheia de emoção. Dá para ter emoção de outras maneiras. Por exemplo, fazendo um esporte radical com equipamento, né? Então, nem todo erro é bom. Por quê? Porque alguns erros, eles levam àquilo que a gente chama de irreversibilidade. É o problema dos pacotes rompidos, que diz o Nassim Taleb. Chega um determinado momento que o processo entra num vórtice negativo e gera um rompimento ou simplesmente vai a zero. Que é quando você está segurando uma sacola e a sacola rompe, tudo que está lá dentro cai no chão e coisas de vidro quebram, né, se espalham na rua. Não dá para voltar, perder uma vida, um prejuízo muito grande que não precisava. Eu vou vender um pouquinho de put para aumentar um pouquinho o meu rendimento. Quebrou a sadia desse jeito, uma fábrica de ganhar dinheiro. Uma fábrica de salsicha, imagina quebrar a fábrica de salsicha. Aracruz. Quer dizer, para aumentar em 5% do CDI, diminuir o custo de captação do dinheiro. Quer dizer, resultados assimétricos que não se justificam, mas que ficam para baixo do tapete, porque muitas vezes você não tem
a lupa certo, o jeito certo de enxergar de que maneira que esse erro pode ser reversível. Então, primeiro, muito respeito ao desconhecido, muito respeito a todo tipo de enfrentamento, a todo tipo de problema novo, dirigir, prestar muita atenção, porque é desses lugares, é da falta do detalhe que a gente tem um erro irreversível. E esse erro irreversível, ele erra o quê? Ele leva o quê? Ele leva ao arrependimento. O arrependimento é aquela emoção, é aquele sentimento, é aquele trauma que a gente leva dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que faz a gente ser menos feliz, né? É uma grande perda, é uma escolha ou alguma coisa que você não evitou e que mudou completamente de uma maneira negativa as coisas. Por mais que sejam os desígnios, por mais que isso tenha feito gerar outras oportunidades, e por isso que eu não me arrependo de nada, tem muita gente que anda por aí na vida com remorso. Por quê? É um acidente de carro, esqueceu de pôr um cinto, é agredir alguém na rua, coisas que não tem volta, né? Se deixar se entregar pela raiva, esse tipo de coisa que atrapalha demais, e que muitas vezes o Arthur Rocha tá aí, Marcelo Nunes, Infoética, dizendo que a vida é boa demais, errando que se aprende, é isso aí, é totalmente minha filosofia, a vida é boa demais. Então a gente não pode se expor a esse tipo de corner da vida. E a gente já se viu nesse tipo de corner, principalmente na juventude, é a inexperiência, é a ignorância. As pessoas acham que a ignorância leva a felicidade porque você é ingênuo. Mas quando há o erro, quando vem aquele unha feia, quando vem aquele problema que você não esperava, aí a sua ignorância não te leva à felicidade, ela te leva ao inferno. Ela te leva a períodos de arrependimento e de sofrimento emocional que, mesmo que durem só uma semana ou um mês, levam anos, né? Uma semana que leva um ano. Como se você passasse uma semana fazendo prancha de abdominal. Falando em arrependimento, gente, eu gravei um videozinho, eu sou totalmente maluco pelo Steve Jobs, não tenho tido oportunidade de falar sobre o Steve Jobs há bastante tempo, que eu não posso falar, não consigo. Então, é um vídeo da Hora do Roxo, algumas pessoas talvez tenham visto. Eu vou ver como é que eu piloto isso para conseguir com esse vídeo, porque está numa outra tela aqui. Vai ser assim mesmo, eu volto para minha cara um pouco. Deixa eu ficar mais reto, senão parece ser um anãozinho. Um pouco mais um anãozinho. Então, aí eu vou pegar, vou clicar aqui, não. Outra coisa. Compartilhar a tela, acho que vocês vão ver um zoom acontecendo. Fazer assim mesmo. Viram o zoom. Passou o zoom. Estão vendo a tela. Eu não estou enxergando, mas acho que vocês estão vendo esse vídeo. Será que se eu passar esse vídeo, vocês vão conseguir escutar o vídeo? Então, vamos ver. Você faz boas escolhas? Para fazer uma escolha importante é fundamental uma ótima análise. É o que o Dalai Lama chama de olhar por vários pontos de vista. No mercado financeiro a gente chama isso de análise de dados. Na nossa vida fazemos isso automaticamente de maneira intuitiva. Para problemas simples funciona muito bem. Porém, no mundo atual as escolhas estão ficando cada vez mais complexas e as consequências mais extremas. Na modernidade, a escolha intuitiva pode te levar ao erro, por isso temos que aprender a observar as escolhas de modo consciente e criar uma espécie de sistema para resolver os problemas. Anotar tudo, assim as escolhas feitas dão mais resultado e num prazo menor e isso faz a vida acelerar. Imagina que o problema, por exemplo, seja a compra de uma máquina de lavar. Então, começa buscando informações, como um repórter atrás da verdade. Faz uma lista de todas as máquinas, levanta os números, qual o preço, quanto que a gente pode gastar, qual polui menos, define os fatores mais importantes. Busque também informações qualitativas, qual a opinião do usuário, qual a máquina mais bonita e pense naquilo que pode dar errado. E se quebrar, é fácil de arrumar? Tem assistência técnica? Experimente você mesmo. E aí vem a parte final. Corte os piores resultados primeiro e capriche no desempate.
Esse método é o que o Steve Jobs chamava de a incrível experiência da compra. Aliás, essa história da compra da máquina de lavar é verdadeira. Mesmo sendo bilionário, quando a família do Jobs teve que trocar a máquina, foi uma análise assim que eles fizeram. Discutiram por dias na mesa de jantar para achar a melhor opção. Sabe o que isso garante? Garante poder passar na frente da máquina e pensar, nossa, que máquina irada, acertamos na compra. Que é o inverso de ter que olhar para a máquina e falar, nossa, que porcaria de máquina eu escolhi. E a palavra máquina pode ser trocada por qualquer coisa. Que porcaria de casa eu escolhi, que porcaria de marido, que porcaria de emprego, de sócio, de plano de saúde. E os recursos são limitados. Então não dá para gastar tempo e energia num problema sem importância. Isso faz a vida parar. Faça escolhas melhores e a sua vida vai ser antifrágil. E escuta nesse som as exigências da turma do Cake para fazer a escolha. E vamos aí. Legal, turma. Então foi um vídeo bacana, curtinho, que a gente conta mais ou menos como é que é o processo de fazer uma escolha, né? Você pega, analisando os dados, define as variáveis, você pode, um problema, uma decisão, uma escolha, ela pode ser... Desculpa, a gente tem um vídeo aqui passando. Só um minutinho. Pronto. Então, a gente precisa fazer isso. Precisa olhar vários pontos de vista e cortando as piores escolhas. É muito fácil escolher, cortar tudo que é ruim. É a via negativa. É a desconfirmação. Falar, não, eu sei que isso dá errado. Isso eu vou cortando. E vai sobrando só as alternativas positivas. No final, é que você age. Primeiro, você se prepara e depois você age. É assim que a gente toma uma decisão. A gente usa boa parte do tempo com os preparativos. Então, os tipos de erro bom e erro ruim. Opa, desculpa. Vou ocultar, vou pôr de novo. Os tipos de erro, né? A gente estava falando de erros bons e erros ruins. Então, por exemplo, ir num restaurante novo. Não tem problema nenhum. Vai lá, testa o restaurante, vê se é bom. Se você não gostar, qual a pior consequência, o pior problema? Não voltar mais lá. Fazer um curso. Também, comprou o curso, assistiu lá, não é legal? Tudo bem, perdeu aquela grana, pede o dinheiro de volta. Você teve uma perda financeira, de tempo, mas é algo limitado e que pode gerar um conhecimento. Você já sabe, naquele restaurante ou aquele tipo de comida eu não como. Pronto, aquilo é um conhecimento. Aquele tipo de curso ou aquele curso não é bom, eu não gosto. Você gerou um conhecimento, né? Mudar o corte de cabelo também. Por mais que seu cabelo fique mais doido que for, pelo menos você tem cabelo, né? Tô brincando. Mudar o corte de cabelo é algo que gera um problema, um arrependimento de curto prazo. Depois o cabelo cresce de novo, não tem problema. Cantar no karaokê, falar em público, coisas que dão muito medo, que você fica em pânico, mas que geram consequências pequenas, aprendizados. Falar em público, depois que você fala uma vez, duas, três, você vira sem vergonha, você fala com qualquer um. Tem uma moça que mora aqui, que trabalha aqui nesse prédio, no escritório aqui, ela fica na esquina dando os papeizinhos. A senhora, ela fala com todo mundo. Eu nunca vi uma mulher que fala com tanta gente, porque ela tá acostumada. Ela entrega papelzinho. E no encontro com o aplicativo, alugar uma casa pela internet, tudo isso pode gerar sofrimento momentâneo, mas pode virar um aprendizado, tudo bem. Agora, erro ruim, né? Veja que, em termos de quanto custaria a quantidade de recursos envolvida na decisão e na escolha que gera o erro bom e ruim, é a mesma quantidade de recurso. Não ter plano de saúde custa às vezes a mesma coisa que ir num restaurante ou fazer um curso, quer dizer, pelo menos se for uma pessoa jovem, ou alugar uma casa na praia. Então, não ter plano de saúde é injustificável, né? Ou pelo menos um seguro saúde, né? Legal. Atravessar na curva sem olhar. É o tipo de segundo, de 2 segundos que você vai ganhar na sua vida que te coloca diretamente com uma probabilidade de morrer. Lá no fundo da cauda, quer dizer, você se acha um grande piloto, você não enxerga nenhum tipo de problema, mas
pessoas podem aparecer no acostamento, caras podem vir na contramão e é irreversível. Você morre, né? As pessoas que você não podem morrer. Largar tudo para ser cantor, jogador de futebol, ator, publicitário, seja o que for, sem ter um plano. Casar com alguém que você não conhece. Então, tudo isso são erros ruins. E são coisas que têm o mesmo tipo de importância decisória que a outra decisão que gera o erro bom. Então tem que reconhecer o erro e principalmente reconhecer as consequências da decisão. As consequências. E ver as piores consequências possíveis, e essas têm que ser evitadas. Então, o conjunto das escolhas é que vão virando caminho. E tanto o Taleb, quanto a filosofia oriental, quanto o Steve Jobs, todo mundo acha que não fazer, que evitar é mais importante do que fazer. Tem toda essa questão da falácia da confirmação, da via negativa, da desconfirmação vale mais que uma confirmação, mas em termos objetivos e diretos é isso aqui, ó. Se você faz alguma coisa, é uma decisão que você está agindo, mudando, você consome recurso, consome energia, você gasta energia com aquilo. Quando você está evitando um problema, você está deixando de fazer alguma coisa ruim que te faz mal, que resolve 1000 problemas, você está poupando energia. E essa energia você vai usar para quê? Para fazer coisas. Não é para não fazer nada. É muito diferente, é para fazer muitas coisas, mas coisas certas. Como? Com a energia que você evitou fazendo as coisas erradas. O cérebro, por exemplo, ele é um motor, que é aquela metáfora que a gente está falando. O motor de um carrão incrível, pode ser um esportivo ou um Rolls Royce, ele é silencioso. Ele só vai fazer barulho, ele só vai agir, ele só vai se mostrar, ele só vai reagir quando você apertar no acelerador. E outra coisa, o freio tem que ser mais importante do que o acelerador, porque ele é que evita a morte. Então, evitar, né, o freio do supercarro, os airbags, tudo são mais importantes do que a capacidade de aceleração. Mas o cérebro, que toda hora está hiperreagindo, está fazendo 1000 coisas, está toda hora olhando o WhatsApp, não consegue evitar nada, não consegue evitar nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de isca, nenhum tipo de Big Brother, que a família inteira está lá agora, então que eu preciso assistir. Se a pessoa não consegue evitar nada, ela não consegue se dedicar às decisões que vão levar ela para frente. Então, uma pergunta, esse é um argumento totalmente novo, a gente ainda não tinha feito essa sequência de ideias, mas que eu estou gostando de fazer, de criar aqui junto com a turma, interagir com a turma aqui um pouquinho. Marcelo não está dizendo assim, eu errei ontem, vendi meu IPCA 45. Hoje se valorizou com a queda dos juros futuros. A gente sempre deve se arrepender mais das coisas que a gente faz do que as coisas que a gente evita, deixa de fazer. Aquilo que a gente deixou de fazer, às vezes fica marcado na cabeça, mas toda hora a gente está deixando de fazer. O Rafael e as pessoas disseram que o vídeo ficou sem som. Me perdoa aí. Perdão mesmo. Então, no lugar desse slide, eu vou pedir o Mike que vai colocar o link. Eu até vou colocar o link aqui embaixo mesmo desse vídeo. E aí, vocês depois assistem ao vídeo. Aqui, ó, copiar o endereço do link. Então, quem quiser, já na sequência, já abre aí. Tá no canal do Zé. Legal. Então, o assunto é esse. É possível a gente aumentar a nossa sorte? Vamos pensar um pouco sobre isso também, que é um tema filosófico. Olha lá. O que é o resultado da nossa vida? Aquele zigue-zague, aquele gráfico, né? Sair do ponto A e chegar no ponto B, fazendo um caminho cheio de percalços e altas e baixas e alegrias e sofrimentos. O que ele é? Qual é o resultado? Ele é o resultado direto de duas coisas. Das nossas escolhas diretas, os eventos que a gente pode interferir, e a sorte.
Pessoal, veja se o vídeo agora tá, se estão conseguindo escutar, por favor, me deem uma confirmada. Então, a sorte é aquele evento que eu não posso fazer nada, que ele vem e que eu não tenho como interferir, né? Eu não tenho como mexer na chuva, num acidente, num problema econômico no outro lado do mundo, eu não tenho. Mas, se a gente não tem como interferir, a gente não tem como mudar a nossa sorte, é isso? Não, não é isso. A gente tem como mudar a nossa sorte. Por exemplo, vou até voltar nesse slide, porque aquilo que eu não posso interferir, eu não posso mudar. Mas a maneira como eu me exponho a ele, sim. Por exemplo, a chuva. Eu não posso mudar a chuva, mas eu posso prever a chuva vendo a Maju lá na Globo, ou abrindo o celular e vendo a previsão do tempo. Para isso, eu posso prevendo, eu posso reagir, que é levar um guarda-chuva, me preparar. Eu posso torcer, eu posso rezar, posso fazer um monte de coisa. Eu posso, de alguma maneira, interferir, então. Então, eu tenho como mudar minha sorte? Tenho, sim. Como? Diminuindo a minha exposição a esses eventos. Os eventos que eu prevejo mais ainda, mais eu tenho que me proteger. Eu tenho que diminuir a minha exposição, o meu risco às coisas. Eu tenho que aumentar o controle sobre a minha própria vida, o que eu faço, como eu faço, aonde eu vou. E eu tenho que aumentar a minha opcionalidade, as opções, as alternativas que eu tenho. Eu tenho que ter mais alternativas para fazer escolhas melhores. Se eu tenho um monte de alternativas infinitas, pode levar mais tempo para eu escolher, a escolha fica mais estressante, gera uma angústia, mas de qualquer maneira é muito melhor ter mais opções. A vida moderna gourmetizada, ela é cansativa, ela gera angústia, mas ela é uma delícia. Ela tem gosto de cappuccino, ela tem gosto de baunilha, ela tem umami, ela tem retrogosto, ela tem inteligência. Você assiste um filme, ele te ensina, te inspira, te faz rir, seu filho pode ver junto. As alternativas e as opções são muito boas. Vamos dar exemplos, né? Vamos dar exemplos de como é que a gente faz isso. Como diminuir a exposição aos eventos ruins. Amanda, depois a gente tem que colocar um slide também de como aumentar as opcionalidades, mas eu mesmo vou dar uns exemplos. Para aumentar a opcionalidade, você pode morar numa grande cidade, porque está exposto a mais pessoas, a mais alternativas. Você pode estudar numa escola maior, você pode trabalhar num co-work, você tem mais gente interagindo, você pode ir a pé para os lugares, vendo mais coisas. Você pode, por exemplo, quando alguém te chamar para um jantar no sábado à noite, para jantar na casa dele, você pode falar assim, eu vou tentar. Se der, eu vou. Aí você fica com uma opção de graça. Se você falar, pode contar comigo, aumenta a comida lá, aí você tem uma obrigação. Não é uma opcionalidade, né? A gente dá aula de opções, vocês sabem disso. Então, exemplos de como diminuir a exposição aos eventos ruins. Ter plano de saúde, ter um seguro-saúde, cuidar da sua saúde preventiva. Tudo isso diminui a sua exposição tô com câncer, Deus, o destino, não, Talvez uma parte disso tenha sido você mesmo plantou, tô doente, não tenho dinheiro, vou ficar na fila do SUS. Talvez ter evitado os gastos lá atrás e ter feito o plano de saúde, ter pago o plano de saúde, abrindo mão, eventualmente, de morar no bairro mais caro, de ter um quarto de hóspedes, de ter um closet com uma poltrona, entendeu? Evitando esse tipo de coisa, você poderia não ter atrasado o plano de saúde e aquela doença, aquele acidente, poderia ter tido o tratamento adequado. Dirigir mais devagar é uma maneira de evitar eventos ruins. Claramente. Evitar beber, por exemplo. Beber é uma fonte de sofrimento infinita. Eu gosto de bebida, estou diminuindo bastante, diminuindo bem. Mas, a gente fica agressivo, a gente dirige, a gente dá um monte de doença,
da ressaca. É uma delícia, mas tem tudo isso. Não ficar dando bobeira com o celular na rua, evita a exposição ruim. Ah, essa droga do Brasil. É claro que o Brasil tá ruim, mas existe maneiras da gente se defender e de aumentar a nossa sorte e diminuir a nossa má sorte. Mudando um pouco de assunto, voltando para aquela coisa de se preparar muito para uma decisão, de realmente ver todos os pontos de vista, analisar realmente a escolha com todas as alternativas, prós e contras, fazer uma investigação. Tem essa frase aí do Abraham Lincoln, né? Se eu tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando um machado, né? Tem muitas variações dessa mesma frase, alguns falam 12 horas, 24 horas, mas de qualquer maneira é isso. Se prepare muito, né? Quando o Michael Phelps entrou na piscina no Rio, na verdade, ele estava dando a machadada final. Mas ele estava se preparando, afiando o machado e estudando todas as possibilidades há muito tempo. Legal. Uma coisa que nós falamos de maneira superficial lá nos treinamentos antifrágeis, mas já falamos isso em vários outros treinamentos, é essa questão do Taleb, né? Inclusive de materiais novos dele. Esse ano nós vamos aprender muita coisa nova do livro novo. Tem escrito, mas é isso. Ao invés de você ficar no meio do caminho sendo relativamente otimista, sabe? Pô, uma pessoa que eu conheço, ela... Anos atrás, eu me lembro de me falar assim, eu tô triste hoje, e de depois postar que dia feliz, muito obrigado, Deus, pela felicidade. Quer dizer, ao invés de você fingir otimismo, você tem que ser extremamente conservador com as coisas ruins que podem dar errado, com as coisas que você está pecando, fazendo errado, você precisa melhorar. Tem que ser conservador, pessimista pega pesado. E tem que ser extremamente otimista e agressivo com as coisas que podem dar certo. Evitando aqui, acumulando energia e recursos para ir com muita força nas coisas positivas, nas opcionalidades, como diz o meu amigo Henrique, que deve estar aí escutando ou vai assistir depois, o Henrique Torres, ele fala, a gente tem que ter oportunidades, reconhecer as oportunidades aparecerem, tem que ter. Quantas coisas boas aparecem na nossa vida? A pessoa certa, o negócio certo, a hora certa, a viagem certa, e a gente não teve condições de agir, de fazer aquilo, porque a gente estava aqui, recolhendo cagada, recolhendo, limpando o problema, pagando dívida por não ter tomado boas decisões. Então, uma única escolha pode ser responsável, sai da frente, pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. É isso mesmo. Às vezes uma pequena, né, uma cabeçada do Zidane, uma mordida que o cara deu lá na semifinal da Copa do Mundo, lá, o Soares, muda todo o futuro, né, muitas vezes. Então, tomada de decisão, esse é o processo. Depois vocês dão uma olhada com calma, levantar os dados, dar uma paradinha no vídeo depois de ver. Então, também como itens evitar fazer, inclusive que a gente usou mesmo lá no curso. E aí, opções versus obrigações, né? Falamos, é melhor ter opções que obrigações. E o que importa nesse processo todo, é muito importante a gente sempre ter a noção disso, é a resultante, é o resultado final. Os números de likes não é o que vai gerar o seu sucesso. O que vai gerar o seu sucesso é a resultante. Estou tomando cuidado aqui para não apertar o botão errado, senão eu derrubo vocês. Então, é muito importante a gente focar no fim, né? Tendo o meio também como um fim, mas sabendo que fazer musculação às vezes é chato, mas leva a um resultado. Se a gente puder curtir a musculação por ela mesma, ela será um fim em si mesmo e vai gerar prazer, felicidade interna. Isso é o ideal. Mas, de qualquer maneira, se ela fizer parte do plano que você está montando para você ter fortalecimento, conseguir tomar boas decisões, tudo isso faz parte, porque a resultante, aonde você vai estar no zigue-zague do gráfico, é mais lá em cima. Por mais que você escolha propositalmente alguns caminhos que você sabe que vão levar a uma pequena queda antes
de gerarem todo aquele processo positivo. Por quê? Você está comprando um seguro, você está comprando uma redundância, você está investindo numa startup que vai levar anos para gerar resultados, você está fazendo a compra do pozinho, você está investindo naquele seu amigo, você está fazendo algo que não está aparecendo o resultado ainda no processo. Quando você faz análise de dados, você fala, estou pior. Quando gera os resultados, você está cada vez melhor. Tem que ter o zigue-zague, né? A resultante também, ela tem sempre que gerar o quê? A liberdade. Você poder ir no jantar no sábado à noite amarradão, porque você quer, porque você tá afim, porque você não vê a hora de ver aquelas pessoas ou aquela pessoa. Não porque você está obrigado, porque aquilo é parte de algo que você se obrigou por causa de uma dívida, por causa de uma obrigação, né? Então, ganhar de balde, mesmo que der muito trabalho, mesmo que o zigue-zague seja perde, pá, ganha bastante. Perde um pouquinho, pá, ganha bastante. É assim que a coisa funciona. Galera, show de bola. Eu acho que a gente tem aprendido muito sobre tomada de decisão. É uma das áreas que a gente gosta. A Amanda e o Afonso são mais responsáveis por montar essa aula do que eu. Eu só fui responsável por fazer o blá 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 aqui. Muito obrigado a todo mundo. Mande suas sugestões, suas opiniões. É um conteúdo realmente que eu mesmo uso no dia a dia e que a gente tem muita satisfação de ver, porque a gente não vê por aí. Galera, vamos fazer de novo daqui a pouquinho, tá? A ferramenta, todo mundo que fez, vamos fazer de novo, tem que fazer. Segundo, vamos continuar mudando, vamos assistir, vamos lembrar do alarme. Se esqueceu, volta para a consciência. Andar no caminho é isso, saiu do caminho, volta do caminho, não tem problema. Vai dar tudo certo. Beleza? Um abração para todo mundo. 3-0. Muito bom para o Brasil. Estou muito feliz hoje, a bolsa explodiu. Um abração para vocês.